Gente, meu nome é Igor. Eu vou dar início agora ao seminário sobre o texto do Carlos Ginzburg. O nosso grupo ele ficou com o capítulo 13 do, do livro Fios e Rastros, que é denominado Microhistória, duas ou três coisas que sei a respeito. Já pelo título a gente percebe que o Ginzburg ele tem um senso de humor talvez, umas colocações bem específicas, né? Porque na verdade o Gisborne ele sabe muita coisa sobre microhistória, mas ele coloca o título desse capítulo para para instigar, né? Para a gente saber um pouquinho mais sobre microhistória. Ele começa o texto falando que a primeira vez que ele ouviu esse termo, foi da boca de Jean Lévy, lá por volta de 1977, 1978. E aí ele conta que a primeira vez ao ouvir o termo microhistória, ele não refletiu muito sobre o significado dela. Na verdade, ele se apegou muito ao termo micro, então que já conota essa coisa de ser algo menor, de uma esse prefixo, né? O micro ele tem uma característica de algo em uma escala menor. Então ele se apegou a esse significado, então ele não refletiu muito sobre esse processo inicialmente. Mais para frente ele começa a trabalhar com o Jean Lévy, inclusive ele trabalha na tradução de umas obras de alguns autores italianos, na verdade não é tradução. E, e é justamente uma coleção sobre microhistória. Então, ele começa a se apegar mais a esse tema da microhistória, né? Durante esse período. E aí, mais pra frente, ele faz um estudo mais uma retrospectiva mais terminológica para entender da onde surge esse nome, microhistória. E aí ele começa informando que a primeira vez que esse termo foi utilizado, microhistória, foi por George R. Stuart. O ano foi basicamente por volta de 1519. Esse autor, o George Stuart, vou ficar chamando ele de Stuart, tá? Para facilitar. Ele escreveu muitas coisas mesmo. Mas a obra especificamente mais específica que a gente vai trabalhar, essa obra do Stuart, ela é importante e o Carlos Ginzburg faz essas colocações porque ela, além de ter no subtítulo esse termo, ela faz justamente um processo que a microhistória até hoje traz em si, né? Que é esse processo de pegar um acontecimento que talvez não seja um, em um período muito longo, por exemplo, sei lá, 300, 400 anos de fatos, uma análise sobre esse tempo todo, mas em si, nessa obra, o Stuart ele trata de um fato que ocorreu em 15 horas. É um fato, claro, importante, que é justamente uma guerra que teve impactos para os Estados Unidos, mas a análise de Stuart ela é feita em um fato que durou 15 horas e ele usa mais de 300 páginas para conseguir fazer esse detalhamento. Então ele entra em questões muito qualitativas mesmo acerca desse acontecimento e que muitas vezes são desprezadas em outras análises, em outros processos historiográficos de registro, de reflexão historiográfica. Então, o Carlos Ginzburg ele utiliza esse exemplo mais do que sendo o primeiro, mas pela forma de importância de que esse caso especificamente tem, sabe? O peso desse, desse registro, né? Feito pelo Stuart. Do Ginzburg, no segundo tópico do capítulo, ele se refere à utilização desse termo microhistória novamente por um mexicano
ele utiliza esse termo num subtítulo de uma monografia, e é importante pontuar que esse mexicano ele utiliza esse termo sem o conhecimento do Sturt, que ele utilizou primeiro. Então, é feito esse novo utilização do termo. O autor mexicano, ele chama-se González e González, e a obra que foi utilizada, esse termo, microhistória, é a obra Uma Aldeia em Tumulto, Microhistória de São José de Graça, que é uma monografia. E aí ela se refere, diferentemente do Sturt, de um fato que na verdade, não de um fato especificamente, mas da história de um local, justamente do local onde González González nasceu e cresceu. Então ele analisa mais de 300 a 400 anos dessa cidade. E ele utiliza esse termo de microhistória muito agora num contexto de história local, diferentemente da do Sturt, que tinha essa abordagem mais de um processo de microhistória voltado a um processo de análise minuciosa. Não que a história do caso de González González não tenha essa análise minuciosa, porque quando ele analisa esse local onde ele nasce, ele analisa de forma muito qualitativa. Então, o processo de microhistória, nesse sentido, ele dá importância a coisas que muitas vezes não são dadas importância na historiografia tradicional.